Então, em respeito a você que se inscreveu, eu estou gravando os conteúdos da jornada de ontem, do dia 8 de dezembro, que foi um dia em que a gente falou sobre coisas muito interessantes, mas por conta de alguns problemas técnicos, a gente não conseguiu avisar todo mundo do link novo que foi gerado, mas todo mundo vai ter acesso a esse conhecimento que eu estou aqui trabalhando para vocês. Então, a jornada do dia 8, o tema foi Não caia no golpe da falsa profissionalização em dança do ventre. Eu falei sobre esse tema. O tema que vai ser hoje, que é dia 9, daqui a pouco eu vou abrir a live, vai ser Evite erros na elaboração de planos de ensino e de aula. E na jornada do dia 10, que é amanhã, de dezembro, Somos leigas na história da dança do ventre? E para falar sobre o tema de hoje, da falsa profissionalização, é muito importante a gente compreender um tema que é o da reserva de mercado profissional. Você sabe o que é uma reserva de mercado? É quando alguém regulamenta aquela profissão. Existem várias reservas de mercado e às vezes acontece isso na política quando o Estado ele quer proteger o comércio nacional e cria mecanismos para essa proteção, né? No caso da regulação do mercado profissional, ela acontece por aqueles conselhos. E então é a limitação do exercício de uma atividade a apenas pessoas registradas num conselho que vai fiscalizar o trabalho de todos. Nós vimos isso acontecer quando o Conselho de Educação Física, o Conselho Federal de Educação Física, tentou regular as atividades da dança, considerando que é uma atividade física. Também é, mas também é artística. E eles a gente teve uma luta, né, da área de dança para a gente tirar a dança dessa regulação, porque senão a gente teria que se inscrever nesses conselhos regionais, né, o CREF, Conselhos Regionais de Educação Física, para a gente tirar uma habilitação. Nós não temos Conselho Federal de Dança, nem os conselhos regionais, e sobre isso a gente pode um dia fazer uma outra live, um outro webinário, a gente pode se juntar para conversar sobre isso, porque isso é um tema muito importante, muito interessante, porque temos pontos que são favoráveis e pontos que são desfavoráveis dessa regulação desses conselhos, né? Como a gente não tem isso, no mundo da dança, algumas pessoas e empresas se concederam esse poder, esse direito de regular quem é bom, quem é ruim, quem deve ou quem não deve dançar ou fazer alguma atividade relacionada a determinada dança. A gente vê muito isso em todas as áreas e na dança do ventre isso é muito forte. Nós sabemos que o mercado de São Paulo, ele é responsável por essa regulação. Isso não é oficial, isso é uma coisa do mercado, das pessoas que fazem parte do mercado, que estão aí com os eventos e, enfim, várias formas de regular, né? Eles têm um pouco esse poder, mas isso é uma ilusão. Eles têm um poder porque a gente dá poder para esse pessoal, né? E assim, eles não podem impedir a gente de dançar ou de dar aula. Isso não é possível, né? Então, por que eu falo da falsa profissionalização? Porque às vezes você pode acreditar que somente se você tiver determinado selo de qualidade ou somente se você ganhar uma determinada competição, você tem direito de ser profissional da dança do ventre, mas isso não é verdade. Você não precisa de ninguém te avaliando, de ninguém te dando o direito de trabalhar com dança do ventre, seja como artista, seja como professora, seja como coreógrafa. Então, assim, cuidado com esses atestados que são particulares, eles não são oficiais. Eu estou dizendo para você não investir nisso? Não.
Você pode investir em bons cursos, em cursos de formação. Eu acho que você até deve participar, se você quiser e gostar, dessas competições, buscar seu selo de qualidade, mas eu nunca participei desse tipo de coisa. Nunca precisei de alguém me dizer se a minha dança era boa, ou de me dar um selo, ou ganhar uma determinada competição, e isso não me impediu de ser uma profissional respeitada e de ganhar meu ganha-pão com a dança do ventre por muito tempo. Antes de ser professora do Instituto Federal de Brasília, por muitos anos foi a dança do ventre que me sustentou, foi meu ganha-pão, né? Então, assim, o que acontece? Esse mercado que regula a nossa profissão, ele existe porque as pessoas precisam sobreviver também. Foi uma forma que essas empresas encontraram, esses indivíduos encontraram de ganhar o dinheiro deles. E está tudo bem, isso é justo, eles fazem um trabalho. Mas a gente não pode acreditar que a gente só vai ser uma profissional reconhecida se a gente tiver esses selos e ganhar essas competições, tá bom? Então, assim, existe muita coisa além desse mundo aí que fica no eixo São Paulo, eu ia dizer Rio, mas no caso da dança do ventre é mais São Paulo mesmo, porque não tem o eixo Rio-São Paulo, não, no caso da dança do ventre, né? No caso da dança como um todo, sim. Outros mercados são regulados pelo Rio de Janeiro bastante, às vezes até mais do que por São Paulo. Então, como é que você faz para não cair nesse golpe? Faça seu plano de carreira. Tenha um plano de carreira, porque, como eu estava dizendo, o mundo é muito maior do que esses festivais. E eu já tive relatos de pessoas que se sentem exploradas por esse mercado, que ele vai regular a profissão, vai te prometer coisas que não vai cumprir. Então, eu vejo meio que isso acontecendo em várias áreas, na área do coaching também. As pessoas que te dão cursos prometendo que você vai ganhar dinheiro com isso e depois você não ganha dinheiro, porque a pessoa não vai, ela vai te dar um curso, você vai pagar, ela vai te dar um selo, você vai pagar, ela vai te dar um prêmio, você vai pagar para participar desse prêmio, mas depois é você que vai ter que se virar para conseguir seus shows, conseguir suas alunas, porque eles não vão ter espaço para todo mundo. E a maioria, pelo que me contaram, porque eu não sei, eu não faço parte disso, paga muito mal, remunera mal os shows, enfim. É uma coisa que a gente tem que pensar na amplitude desse mundo aí. Eu mesma já dancei em muitos espaços, já dancei em lojas me pagando, já associei minha dança a marcas, shopping e várias outras formas, né? Festas particulares, casamento. Como é que você vai fazer esse seu plano de carreira? Que tipo de show você vai oferecer? Que tipo de aula você vai oferecer? Quem são as pessoas que vão pagar pelos seus serviços, né? Então, antes de qualquer coisa, gente, vocês vão ter que criar uma estratégia de marketing. E a gente pode pensar em fazer mais adiante um curso com profissionais sérios sobre isso, porque também o que tem agora na internet aí é 1 milhão de pessoas prometendo que você vai aprender a ganhar dinheiro rápido, e eu tenho muito medo desse tipo de coisa, porque, como dizem as pessoas sérias, marketing é marketing. Marketing digital é só um tipo de marketing. Se você souber fazer um bom marketing, o marketing digital ele também vai funcionar. E aí é importante você compreender quem é o seu consumidor, porque dependendo de como é a sua dança, você vai agradar um público. Se a sua dança for mais artística, não adianta ir para uma festa de oba-oba. As pessoas vão querer uma dança mais voltada para o entretenimento. Se você tem um estilo de aula que é mais técnico, você tem que procurar pessoas que querem se desenvolver tecnicamente. Se a pessoa estiver querendo só se divertir ou usar a dança como terapia, talvez essa não seja a melhor estratégia para você vender, né? E aí, sobre isso, tem muito pano para manga, muita coisa que a gente pode falar. E aí a jornada segue, eu quero que vocês interajam comigo. Tem também o grupo de estudos, enfim, tem muita coisa aí que a gente pode conversar. Mas o que nós temos em termos de registros oficiais de nós, dançarinas do ventre? Somos o quê? Somos artistas. Então, a gente tem o direito a ter um registro profissional.
E esse registro profissional, ele é do Ministério do Trabalho e do Ministério da Economia. Quem é que pode se registrar? A gente vai ver agora, né, como são feitos esses registros. Ele é o registro do artista e técnico em espetáculos de diversão. Isso tem a ver com uma lei, a gente vai ver já já essa legislação. Mas como é que a gente se registra? Se você tem um diploma de nível técnico ou superior em dança, veja, estou falando curso técnico em dança, ou um tecnólogo em dança, ou um bacharelado em dança, ou uma licenciatura em dança. Se você tem já um diploma desses, você se registra pelo sistema online chamado SIRP-Web. Está aqui na tela a sigla. Se você colocar na internet, você vai encontrar. Esse registro é gratuito e o sistema informa lá o Ministério que em 30 dias ou talvez 60, porque é prorrogável por igual período, dependendo da justificativa, você vai ter o seu registro de forma gratuita. Então, gente, quem aí já é licenciado, já é bacharel, já é tecnólogo, já é técnico em dança, em coreografia, em qualquer formação dessas, corre, tira o registro, porque isso é legal, é importante. Isso te habilita, te faz ter um registro oficial, né? Eu tenho na minha carteira de trabalho, foi registrado em 1996. Parece que hoje em dia está tudo online, eu não sei, mas eu entrei como se eu fosse me cadastrar. O sistema ele é super, ele vai te ensinando como fazer, o que preencher, são documentos e você vai ter que mandar aí o seu diploma, a cópia dele, o autenticado, enfim, tem lá as informações certinhas de como fazer isso. Quem não tem diploma de nível técnico ou nível superior pode fazer também de outra maneira, porque aqui, ó, de acordo com a lei, as formas de capacitação mais conhecidas são curso superior, curso técnico de nível médio, atestados sindicais e comprovações estabelecidas em lei específica que nós veremos mais à frente aí. Então, como que funciona em termos de lei? Que é isso que muita gente não sabe. Nós temos uma lei que ela é de 1978, veja só, ela é quase da minha idade, eu nasci em 74. 4 anos depois de mim, essa lei foi promulgada. Ela regulamenta as profissões de artistas e técnicos em espetáculos de diversões. E o que diz aí? No artigo 7º, né? Que para você ser reconhecido, você tem que ter um diploma ou um certificado, no caso de nível superior, ou o que eles chamavam antigamente de segundo grau, que é o ensino médio, ou um atestado de capacitação profissional fornecido pelo sindicato. Né? E a gente vai falar sobre isso também, porque nós temos sindicatos e tem gente que nem sabe disso, né? Quais são os sindicatos? Eu fui pesquisar e encontrei os 2 sindicatos mais fortes da nossa categoria de dança. Eles estão em São Paulo e no Rio. Então, em São Paulo, nós temos o Sindidança, e ele pede uma documentação simples aí, né, de RG, CPF, comprovante de residência. Por quê? Porque você tem que ser profissional daquele estado para você conseguir o atestado do seu sindicato. Isso você vai ver, isso se repete nos outros estados também. Existem taxas de inscrição, isso eu retirei do site, pode ser que mude a taxa, que, enfim, você vai ter que se comunicar com eles, e estou deixando aí na tela para você dar um print e copiar todos os contatos, né, e alguns detalhes sobre como tirar esse atestado aí, de que você é profissional da dança. Isso é para qualquer tipo de dança, tá bom? Não é só para dança do ventre também. E eu vi que durante a pandemia eles estavam fazendo banca virtual. E aí, ó, querendo, contacta esse WhatsApp aí, ó, que é 011 99561 8191, ou mande e-mail aí. Outra coisa que eu encontrei no sindicato que eu achei muito legal para quem está querendo ser uma profissional
é uma tabela indicando os valores para você cobrar de cachê. Isso é uma coisa que às vezes a gente não sabe como cobrar, e aí, quando você for fazer o seu marketing e colocar preço no que você faz, nas suas danças, nas suas montagens, ou seja lá o que for, você diga que está utilizando como parâmetro a tabela do sindicato. E aí você vai conseguir saber qual é o preço justo para cobrar pelo seu serviço. Aqui nós temos também o Sindicato do Rio de Janeiro, que é o SPDRJ, Sindicato dos Profissionais da Dança do Estado do Rio de Janeiro. Fica aí nesse endereço, no centro do Rio. E tem um regulamento do período da pandemia, de como você tirar esse registro profissional, bem explicadinho. Ali você vai ter um monte de detalhes sobre como você vai ter. Você pode ter uma análise de currículo ou você pode ter que demonstrar habilidades. Provavelmente no Sindicato de São Paulo é a mesma coisa, e eu creio que nos sindicatos dos outros estados também. Dependendo da habilitação que você pede, pode ser que eles analisem um currículo seu, se ele for um currículo forte, ou pode ser que eles peçam que você passe por uma prova demonstrando as suas habilidades de dançar, de coreografar, ou de seja lá qual for o que você queira ter como habilitação aí no seu registro profissional. Temos também os SATEDs. Aqui no Distrito Federal é o SATED, que é o sindicato. É o SATED-DF. O que é SATED? É o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão. Então, o que o SATED pede? Que você organize seu portfólio com documentos que comprovem um mínimo de 2 anos de sua atuação na função que você está solicitando. Então, declarações de empregadores para quem você trabalhou, se você coreografou para alguém, a pessoa mesma pode fazer uma declaração. Se você dançou em algum evento, se você dançou para alguma empresa, se você deu aula, isso tudo conta, né? A declaração de quem te empregou. Certificados de cursos de curta duração, e nisso a gente volta lá no começo que eu falei. Não é para a gente parar de investir nos cursos de formação. Esses cursos, eles servem como comprovação da nossa atuação também, desse nosso investimento profissional. Mas não é o curso sozinho que vai te dar isso. Para você ser uma profissional reconhecida, você tem que ter é o que a gente chama de DRT. Né? Contratos que você tenha assinado relacionados à dança, clipping, que é uma quantidade grande de matérias que saíram sobre você em jornais ou em alguma outra coisa, programas do espetáculo que constem seu nome e a data, filipetas ou cartazes com local e ano, fotos que deixem claro que é de um espetáculo e não de fotos de estúdio, que isso é um erro muito comum, a pessoa mandar fotos de estúdio. Gente, foto de estúdio não comprova que você dança profissionalmente, né? Comprova que você é linda, maravilhosa e está investindo aí, né, no seu visual, no seu marketing. Mas para comprovar a atuação, as fotos têm que ser atuando mesmo em algum espaço público, dançando, dando aula numa sala de aula e tudo mais. RPAs, que são recibo de pagamento de autônomo de serviços prestados, isso acontece muito em eventos que têm dinheiro, que são fundamentalmente de fomento público, né? De editais, de pessoas que ganharam recurso público e às vezes dão esses recibos de pagamento de autônomo. E a carteira de trabalho assinada na função. Isso pode acontecer de você ter dançado em algum espaço e alguém ter assinado sua carteira. Isso acontece muito com alguns tipos de dança, isso costuma acontecer. Ou como professora e tudo mais. Em outros estados, você pode procurar. Eles têm pedido sempre o comprovante de residência para comprovar que você mora naquele estado. CPF, carteira de trabalho, que seria, no caso, a cópia da página que tem a foto e o número de série e da página com os dados pessoais. Se quiser consultar os endereços, tem esse link aí que eu peguei do SATED do Rio Grande do Sul. Eles têm
um link com os endereços e os contatos dos satélites no Brasil, que eles, né, tiveram ali como juntar de vários estados. E aí você pode consultar aí qual é o do seu estado. Porque é uma coisa muito séria, né? Que eu já falei ontem e vou repetir. Esse eixo central que faz com que as artes elas circulem mais no Rio e em São Paulo, isso às vezes prejudica quem está no interior, quem está em outros estados, mas é bom saber que você tem seu sindicato aí no seu estado e que você pode criar uma carreira consistente na área de dança. O que mais que temos aqui? Uma parte muito importante, para isso eu vou tomar até um gole d'água. É algo que a gente tem que prestar muita atenção. Eu tenho um calhamaço de documentos que formam o meu portfólio, mas tem muitos documentos ali que talvez não servissem para algumas coisas oficiais. Até ontem eu comentei que até para você entrar como portador de diploma num curso de nível superior em dança, porque eu não sei se todo mundo sabe, às vezes tem gente que não sabe disso, mas para você fazer uma licenciatura ou um bacharelado em dança, existem algumas vagas para quem já tem diploma. E aí você vai mandar seu diploma e também, em muitos casos, no caso do Instituto Federal é assim, um portfólio com as coisas que você tem de experiência com dança, porque não é só você ter se formado em qualquer coisa e ter um diploma que te dá o direito de entrar sem fazer a prova específica, né? Uma vez que você não vai fazer a prova específica para entrar, você vai apresentar um portfólio. E aí, o que eu digo que é importante? Gente, guarda tudo. E mais do que guardar, hoje em dia é importante digitalizar tudo, ter aquilo tudo numa pasta digitalizada. Eu tenho o meu currículo, eu vou só agregando as coisas, os novos comprovantes, os novos certificados, eles vão ali para uma pasta minha. Registre tudo, mas quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Eu fiz um curso de graça, eu quero um certificado de que eu fiz aquele curso. E é importante ter o meu nome, ter a data, e a data com ano, porque muitas coisas não põem o ano. Tem muito panfleto que eu vejo aí de, sei lá, eu agora aprendi, esse ano eu estou fazendo todas as coisas que eu lanço panfleto, eu coloco lá, data com o ano, 8 de dezembro de 2021, porque isso comprova tempo, isso comprova, né, certo. O local, em que local isso aconteceu, e mesmo que seja na internet, foi em qual perfil, foi em qual canal, foi, enfim, você tem como colocar esse local aí. E as redes sociais suas também valem como prova. Então, conforme você for postando, e eu já vi hoje em dia muita gente deletando um monte de coisa de rede social para deixar o feed bonitinho, só que aí você perde aquela comprovação de que você está ali há anos. E isso tem lugar que quando você submete um projeto, por exemplo, o avaliador ele vai olhar sua rede social, aí ele vai achar estranho, vai falar, nossa, mas essas postagens aqui são de agora, todas desse ano. Então, a pessoa não está há anos trabalhando nessa área. Então, cuidado com suas redes sociais. Invista seu tempo em dançar cada vez melhor e aprimorar os seus métodos de estudo e ensino, aquilo que é seu. É assim que você vai se profissionalizar. Não é fazendo o meu curso, não é fazendo o curso de alguém, não sou eu te dando uma declaração, é você trabalhando aquilo que é seu, aquilo que te representa nessa área. Qual é a sua identidade profissional? Qual é o público a que você está se dirigindo? Quem são as pessoas que você vai agradar com o seu produto? Para quem você está vendendo? Isso aí é extremamente importante. Eu ontem estava falando sobre projetos culturais, né? A gente viu aí, eu não sei se a galera da dança do ventre está antenada em relação a isso,
mas nós estamos com a Lei Aldir Blanc, que está dando um auxílio financeiro para artistas, e temos em cada estado, às vezes no município e mesmo no governo federal, alguns editais que dão dinheiro para você executar um projeto seu. E para isso você tem que estar com o seu portfólio bom. É bom ter a sua habilitação, o seu registro, isso conta ponto bastante para a sua proposta ser escolhida. Ontem eu estava falando sobre esse tema e aí a gente teve uma interrupção na transmissão. E aí essa gravação hoje eu não vou me estender nesse tema porque eu vou começar o dia 9, né, da jornada, falando sobre isso, que eu estava falando um monte de coisa e as pessoas estavam começando a interagir comigo e de repente a internet falhou. E então eu vou encerrar por aqui e conto com você mais tarde lá ou amanhã e vou enviando os vídeos, vou deixar gravada a live de hoje também, vou depois disponibilizar esse link para quem se inscreveu, tá bom? É uma coisa exclusiva aí para você que perdeu seu tempo, clicou no link, se inscreveu, deixou seu e-mail, né, e está aí fazendo a diferença nas minhas coisas, porque isso é me valorizar, e aí eu valorizo você do mesmo jeito, porque eu acho que é no mínimo justo, correto, ético, né? Então, estou muito feliz de estar terminando essa gravação e poder enviar para vocês isso já já. Beijo e até daqui a pouco.